Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai abalar cada fibra da sua percepção sobre fé e milagres. Imagine uma garotinha de apenas 11 anos, esquecida pelo mundo, faminta e à beira do desamparo. Foi ela quem encontrou, em uma área que cresceu sobre o antigo lixão de Vitória, algo capaz de fazer as crenças da comunidade de São Pedro tremerem até a raiz. Não foi comida que ela desenterrou naquela manhã fria, foi algo que desafia todas as leis da natureza. Milhares de pessoas se tornaram testemunhas do impossível. Esta é a história real de Luana, e eu garanto, ao final deste relato, seu coração jamais será o mesmo. Na região de São Pedro, nos arredores de Vitória, no Espírito Santo, existe um lugar que muitos preferem ignorar. É um bairro que cresceu sobre as cinzas do antigo lixão da cidade, onde barracos improvisados se espalham como cicatrizes na terra. Um testamento cruel à realidade. Por entre essas ruas poeirentas, onde a fome tem nome e endereço gravados na alma, uma pequena figura seguia seu caminho a cada amanhecer. Luana tinha apenas 11 anos, mas seus olhos carregavam o peso de uma existência inteira. Órfã desde os 5, ela aprendeu cedo que a sobrevivência não conhece feriados ou tréguas. Seu lar? Um refúgio precário de chapas de metal enferrujadas e papelões úmidos, compartilhado com outras crianças esquecidas pela sorte e pelos adultos que deveriam protegê-las. Toda manhã, antes mesmo que o sol pintasse o horizonte, Luana iniciava seu ritual de subsistência. O antigo lixão que deu origem ao bairro se tornara seu campo de batalha diário, um lugar onde ela enfrentava a fome com a dignidade de quem entende que cada novo dia pode ser o último. Suas pequenas mãos, calejadas pela necessidade, reviravam os dejetos. No entanto, havia algo a mais ali. Uma centelha de esperança inabalável que a guiava, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Mas aquela manhã de março era diferente. O ar estava estranhamente denso, como se o próprio céu prendesse a respiração em antecipação. Luana perambulava entre as montanhas de detritos, quando de repente algo cintilou fracamente. Não era o brilho metálico de uma lata amassada, ou o reflexo de um caco de vidro. Não, era algo que parecia irradiar uma luz própria, tênue, mas inegável, em meio a tanta escuridão. O coração de Luana disparou, batendo como um tambor ancestral. Ela se aproximou devagar. Por entre sacos rasgados e restos de comida em decomposição, uma figura começou a emergir, parcialmente oculta, mas visível o suficiente para tirar-lhe o fôlego. Era uma estátua da Virgem Maria, mas não uma qualquer. Os olhos da Virgem pareciam fitá-la diretamente, e por um instante que se estendeu em uma eternidade, Luana sentiu algo que havia esquecido desde a morte de sua mãe. Ela não estava mais sozinha. A estátua, com seus modestos 40 centímetros, exibia uma beleza que contrastava brutalmente com a sordidez do lugar. Seu manto azul, de um tom vibrante, desafiava a lógica do tempo e da sujeira acumulada. Mas o que mais impactou Luana foi a expressão no rosto da Virgem. Havia ali uma tristeza infinita em seus olhos de porcelana, como se ela estivesse aguardando, naquele exato lugar e momento, por aquela menina em particular. Sem hesitar, Luana limpou a figura com o máximo cuidado, usando a única peça de roupa limpa que possuía, sua camiseta de baixo. Cada gesto de suas pequenas mãos era um ato de amor puro, daquela fé inocente que só as crianças possuem, antes que o mundo consiga dilacerar completamente seus espíritos. O que se seguiu desafia qualquer lógica racional. Ao tocar a estátua, Luana sentiu um calor que se irradiou de suas mãos, percorrendo cada fibra de seu ser. Uma paz que ela jamais havia experimentado a envolveu, como o abraço materno que ela tanto ansiara nos 5 longos anos de orfandade. Mas o verdadeiro milagre, acredite, estava apenas começando. Enquanto Luana segurava a figura contra o peito,
As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram de tristeza. Eram de uma felicidade tão avassaladora que parecia brotar das profundezas de sua alma. Foi então, naquele instante sagrado, que algo extraordinário começou a acontecer com a estátua. A Virgem, como se respondesse ao amor puro daquela menina esquecida, começou a se transformar. As cores de seu manto se intensificaram, pulsando com uma luz suave, mas inegável, que irradiava pelo ambiente. O que parecia impossível começou a se desdobrar. O rosto de porcelana ganhava vida, e quem testemunhou mais tarde, jurou. Lágrimas reais escorriam pelas faces da estátua. Alheia a esse milagre que se manifestava em seus braços, Luana, de apenas 11 anos, sentia algo mais profundo. Naquele antigo lixão de Vitória, no coração de São Pedro, ela havia encontrado não só uma figura religiosa, mas uma mãe que jamais a abandonaria, uma companhia para os dias mais sombrios, uma luz capaz de transformar não apenas sua própria vida, mas a de uma comunidade inteira, prestes a testemunhar o inimaginável. O capítulo inicial dessa história extraordinária mal havia começado. Luana não fazia ideia de que seu ato de fé pura, o amor incondicional por aquela estátua tirada do lixo, acenderia uma faísca. Uma faísca que desencadearia uma cadeia de eventos capaz de mudar, para sempre, a vida de milhares. A notícia do que brotara no antigo lixão não demorou a se espalhar. Percorreu a região de São Pedro como um rastro de pólvora, imparável, misterioso. Luana, com seu tesouro sagrado nos braços, pisava as ruas empoeiradas, inconsciente de que carregava a semente de uma transformação capaz de abalar os alicerces de toda a comunidade. Dona Helena, a senhora de 62 anos, que administrava a pequena mercearia na entrada daquele bairro marginal, foi a primeira a vê-la. 4 décadas de pobreza e desilusão haviam cravado rugas profundas em seu rosto e em sua alma. A fé para ela morrera no dia em que enterrou seu único filho. Seu coração, uma vez pulsante, endurecera em pedra. Seus olhos, antes cheios de vida, agora refletiam a amargura de quem testemunhou sofrimento demais, sem jamais encontrar respostas. Mas, ao ver Luana se aproximar de sua modesta mercearia, Dona Helena sentiu um choque. Algo na expressão da menina a paralisou. Havia uma luz nos olhos de Luana que Helena jamais vira. Uma serenidade que contrastava brutalmente com o desespero habitual das crianças do bairro. E então, seus olhos pousaram na estátua. O que Dona Helena presenciou desafiou cada fibra de seu ceticismo. A Virgem nos braços de Luana não só irradiava uma luz inexplicável, como parecia emitir um calor que podia ser sentido fisicamente. As lágrimas, rolando pelas faces de porcelana, eram reais. Tão reais quanto as que, pela primeira vez em 15 anos, começaram a brotar dos olhos de Dona Helena. A transformação de Dona Helena foi instantânea, profunda. A mulher que, por anos, negara crédito às famílias mais necessitadas e fechara seu coração para a dor alheia, agora caía de joelhos. Ali diante daquela menina e de seu achado milagroso, o muro de amargura que ela construíra ao redor de sua alma desabou, como um castelo de areia levado pela maré. Sem hesitar, Dona Helena abriu as portas de sua mercearia. Começou a distribuir comida a todas as crianças famintas do bairro. Mas seu novo coração não parou ali. Tomou Luana pela mão, guiada por uma força maior, e a levou até a paróquia de São José à procura do Padre Manuel. Padre Manuel, o pároco da paróquia de São José, era um homem que já vira de tudo. Tantas tentativas de fraude religiosa haviam forjado em seu peito um coração blindado. Ele chamava de superstições dos desesperados qualquer vislumbre de milagre. Um homem de 47 anos, com formação em seminários europeus, recebeu Dona Helena e Luana com a mesma condescendência educada que reservava para todos os casos
que chegavam ao seu gabinete paroquial. Sua fé, ainda que genuína, havia se tornado fria, acadêmica, desprovida da paixão que um dia o levara ao sacerdócio. Mas no instante em que seus olhos pousaram na estátua que Luana segurava com tanta devoção, algo se moveu nas profundezas de seu ser. A figura não só vertia lágrimas reais, mas parecia respirar suavemente, como se a própria vida divina pulsasse através da porcelana. Padre Manuel, um homem de ciência e teologia, sentiu seu racionalismo se desvanecer por completo. A evidência do impossível estava ali, inegável. O que se seguiu marcou o ponto de virada, não apenas para ele, mas para toda aquela comunidade esquecida. O padre, com lágrimas correndo pelo rosto, ajoelhou-se diante de Luana. Pediu perdão por ter perdido a capacidade de enxergar o sagrado nos humildes. Naquele momento, sua fé, antes moribunda, renasceu com a força de uma chama que estivera oculta sob as cinzas da rotina e do protocolo. Naquela mesma noite, a paróquia de São José abriu suas portas para uma vigília especial. A notícia do milagre varreu São Pedro como um incêndio incontrolável. Ao anoitecer, centenas de almas, algumas tomadas pela curiosidade, outras pelo desespero e umas poucas pela chama de uma fé que julgavam perdida, já lotavam a paróquia de São José e seus arredores. Ali estava Luana, a menina de 11 anos, órfã, mas com uma resiliência e uma fé tão puras que pareciam tocar o divino. Com Dona Helena, de 62 anos, ao seu lado, uma figura materna que a vida lhe deu, e o Padre Manuel, de 47, acompanhando, ela entrou na igreja, a estátua milagrosa, em seus braços. E então, algo se desenrolou diante dos olhos de toda a congregação, um evento que se gravaria na memória coletiva de São Pedro para sempre. A Virgem não só chorava, um perfume celestial, como 1000 rosas frescas misturadas ao mais puro incenso, começou a emanar da imagem. Era um aroma tão belo, tão intenso, que algumas pessoas simplesmente desabaram, sobrecarregadas de emoção. Mas o que realmente tocava a alma era a expressão da estátua. Seus olhos, sim, seus olhos pareciam mover-se, fitando cada pessoa com um amor infinito, um amor que abraçava a todos naquele templo. Naquela igreja abarrotada, os relatos se sucederam, um mais inacreditável que o outro. Maria Gonçalves, paralisada há uma década, sentiu uma descarga elétrica percorrer suas pernas e, pela primeira vez em 10 anos, levantou-se. José Ramírez, um homem que a bebida havia roubado de sua família, caiu de joelhos, prometendo ali, diante de todos, que jamais tocaria em álcool novamente. O testemunho mais potente, contudo, veio da própria Luana. Sem pronunciar uma única palavra, aquela menina de 11 anos ensinou a toda a comunidade de São Pedro o verdadeiro significado da fé pura. Sua jornada, de órfã abandonada no antigo lixão à portadora de um milagre, virou a prova viva de que a divindade jamais desampara seus filhos mais vulneráveis. Aquela noite não só mudou a vida de Luana para sempre, mas selou o destino de toda a comunidade. O que começou como uma busca desesperada por comida transformou-se na semente de uma renovação espiritual que, em breve, tocaria milhares de corações. O que nenhum dos presentes naquela vigília extraordinária podia sequer imaginar era que milagres, por mais autênticos que sejam, sempre acendem tanto a fé quanto a inveja, a adoração quanto a perseguição. E Luana, em sua pura inocência, estava prestes a encarar o desafio mais árduo de sua jovem existência. Entra Dom Miguel. O nome dele ecoava na região de São Pedro como o de um rei, ou talvez de um tirano. Era o homem mais poderoso dali, proprietário da construtora que controlava metade dos negócios da área. Seu império, erguido sobre a corrupção e a arte de silenciar qualquer um que se atrevesse a desafiá-lo. Para ele, a religião não passava de uma ferramenta de controle social. Milagres?
mera superstição a ser erradicada para manter a ordem que ele havia imposto por décadas. Quando a notícia do milagre chegou aos seus ouvidos, Dom Miguel sentiu-se diretamente ameaçado. As multidões que agora se reuniam em torno de Luana representavam um poder que escapava ao seu controle, uma força capaz de questionar todo o sistema de opressão que ele havia construído com tanto esmero. Usando sua rede de contatos nas autoridades locais, Dom Miguel orquestrou uma campanha brutal para desacreditar Luana e seu milagre. Contratou mercenários da tinta, jornalistas sem escrúpulos, para vomitar artigos denunciando uma suposta fraude religiosa, uma manipulação dos vulneráveis. Pagou supostos especialistas para alegar que a estátua era só uma peça comum, tratada com produtos químicos para criar ilusões. Mas seu bote mais vil mirou no coração de Luana. Descobriu que a menina não possuía documentos oficiais de identidade e usou essa brecha legal, essa vulnerabilidade, para iniciar um processo que a arrancaria da comunidade que a havia acolhido e amado. Com a cumplicidade de funcionários corruptos, ele conseguiu que as autoridades de proteção à infância declarassem Luana em situação de risco, ordenando sua transferência imediata para um orfanato estatal em Vitória. A notícia desabou sobre a comunidade como um trovão em dia sereno. Dona Helena, que havia encontrado em Luana a filha que a vida lhe negou, chorou. Chorou como não havia chorado nem mesmo no funeral de seu próprio filho. Com a fé em brasa, Padre Manuel não hesitou. Ele orquestrou protestos pacíficos, mobilizando cada canto da diocese para barrar aquela separação iminente. Mas para ele, a visão mais dolorosa era a de Luana. Pela primeira vez desde que encontrara a estátua, o brilho em seus olhos parecia murchar. Aquela menina, que havia sido farol para toda uma comunidade, agora se via perdida em seu próprio deserto da alma. A incerteza a devorava. Seria tudo um engano? Ela era de fato especial ou apenas uma órfã condenada à solidão eterna? Na véspera da remoção, Luana buscou refúgio na paróquia de São José, a estátua milagrosa a seu lado. Naquele santuário, banhado apenas pela tremeluz das velas, ela mergulhou na crise espiritual mais profunda de sua breve existência. Pela primeira vez desde o encontro com a Virgem, a imagem parecia nada além de porcelana fria e inerte. Luana desabou de joelhos diante do altar. Permitiu-se, após anos, a uma vulnerabilidade total. As lágrimas escorriam, carregadas de confusão, de dor, de uma solidão que parecia engoli-la. Sentia-se traída, não só pelos adultos que a arrancariam de sua nova família, mas pela própria divindade em quem havia depositado sua fé. Contudo, no ponto mais escuro daquela provação, quando a rendição parecia inevitável, algo surpreendente aconteceu. A estátua, imóvel por horas, começou a irradiar luz novamente. Desta vez, um brilho distinto, mais suave, mais íntimo. Era um abraço luminoso, concebido apenas para Luana. Naquele instante de pura revelação, a garota compreendeu uma verdade que redefiniria para sempre sua visão da fé. Milagres, ela percebeu, não eram espetáculos para as massas. Eram, sim, transformações silenciosas, forjadas no íntimo de quem ousa crer, mesmo diante do abismo. A Virgem não a abandonara em sua hora mais sombria, apenas permitira que ela sentisse a plenitude da dor humana, para que pudesse, então, apreender a real dimensão do amor divino. Luana entendeu. Sua missão não era ser a menina milagre, idolatrada por multidões, mas um testemunho vivo. A fé genuína, ela compreendeu, floresce na mais densa escuridão. Com o raiar do sol, Luana era outra. Não mais a criança amedrontada da noite anterior, mas uma jovem alma, robustecida por uma experiência espiritual que a ligara ao eterno. Ela sabia que a separação viria, sabia que provações ainda mais duras a aguardavam, mas sabia, com
uma certeza inabalável que jamais estaria de fato sozinha. Seu caminho espiritual mal havia começado. E o que estava prestes a se desenrolar quando as autoridades chegassem para levá-la, provaria que há milagres tão potentes que nem a corrupção mais arraigada pode sufocar. A manhã de 15 de março despontou cinzenta, opressiva, como se o próprio firmamento pressentisse a injustiça iminente. Pontualmente, às 8, 3 viaturas oficiais estacionaram diante da paróquia de São José. De dentro delas emergiram os funcionários, prontos para arrancar Luana do único lar que ela conhecera em 5 anos de orfandade. Mas o cenário que se abriu diante deles desafiava qualquer expectativa. Não havia ali uma menina solitária, desprotegida, resignada ao seu destino. Em vez disso, depararam-se com algo inédito em suas carreiras. Uma comunidade inteira, unida, disposta a proteger um dos seus com uma determinação que transcendia o meramente humano. Mais de 500 pessoas formavam círculos concêntricos ao redor da igreja, homens, mulheres, crianças, idosos. Mãos dadas, criavam uma barreira humana impenetrável. Não havia gritos de protesto, nem faixas, apenas orações silenciosas. Um muro de fé mais sólido que qualquer estrutura de concreto. Dona Helena se postou bem em frente às portas do templo. Essa mulher, antes mergulhada na mais profunda amargura, agora era o coração maternal da comunidade. Com voz firme, ela declarou que, para chegarem a Luana, teriam que passar por cima de seu corpo. Aos 62 anos, finalmente encontraram uma causa pela qual valia a pena arriscar tudo. O padre Manuel, de 47 anos, investido com a autoridade que lhe conferia tanto sua posição religiosa quanto o respeito incondicional de sua comunidade, dirigiu-se aos funcionários. Uma serenidade profunda escondia uma força implacável. Ele explicou que Luana não era apenas mais uma menina, ela era, na verdade, o catalisador de uma transformação espiritual que havia resgatado dezenas de vidas nos últimos meses. E os testemunhos brotaram espontaneamente da multidão. Maria Gonçalves, que havia recuperado o uso das pernas, levantou-se. Ela caminhou até os funcionários, mostrando-lhes o milagre que experimentara. José Ramírez, sóbrio pela primeira vez em 20 anos, narrou como a visão de Luana com sua Virgem milagrosa o libertara das correntes do alcoolismo. Mas o depoimento mais impactante veio de um lugar inesperado. No meio da multidão, um homem elegantemente vestido abriu caminho. Muitos o reconheceram com espanto. Era o Dr. Alberto Vasques, o médico mais respeitado da região, conhecido tanto por seu prestígio profissional quanto por seu notório ceticismo religioso. O Dr. Vasques chegara a São Pedro 3 dias antes, a chamado de seu irmão. Sua missão era examinar os supostos milagres e desmascarar o que ele acreditava ser uma fraude coletiva. No entanto, após realizar exames médicos exaustivos em Maria Gonçalves e em outros pacientes que afirmavam ter sido curados, e após presenciar ele mesmo os fenômenos inexplicáveis em torno da estátua de Luana, seu mundo científico havia sido abalado. Com a autoridade que sua reputação médica lhe conferia, o Dr. Vasques declarou, diante dos funcionários e da multidão, que havia testemunhado curas que desafiavam toda a explicação médica conhecida. Suas análises confirmavam: as mudanças físicas nos pacientes eram reais, documentáveis e cientificamente impossíveis de serem reproduzidas por meios artificiais. Enquanto tudo isso se desenrolava, Luana permanecia no interior da paróquia de São José, ajoelhada diante do altar, com sua estátua nas mãos. Ela já não era a menina assustada de dias antes. A prova da adversidade a transformara em uma pequena mulher com uma serenidade que impressionava a todos. Luana aprendera que a fé verdadeira não se mede pela ausência de sofrimento, mas pela capacidade de manter a esperança
no meio da tempestade. Foi então que algo inimaginável aconteceu, algo que nem mesmo os mais devotos haviam antecipado. A estátua nos braços de Luana começou a brilhar com uma intensidade que podia ser percebida até mesmo do lado de fora da igreja. Uma luz dourada e quente filtrava-se pelas janelas do templo, acompanhada daquela fragrância celestial de rosas que caracterizara os milagres anteriores. Os funcionários, confrontados com uma situação que escapava completamente de seus protocolos, estavam perdidos. Não haviam vindo preparados para uma mobilização comunitária de tal magnitude, muito menos para fenômenos que desafiavam sua compreensão racional do mundo. Mas o momento decisivo chegou quando Dom Miguel, o próprio antagonista, apareceu em cena. O homem que havia orquestrado toda a perseguição contra Luana chegou acompanhado de mais funcionários e até de elementos policiais, decidido a acabar de uma vez por todas com o que considerava uma ameaça à sua autoridade. No entanto, o que Dom Miguel não havia calculado era o poder transformador dos milagres autênticos. Ao se aproximar da igreja e perceber a luz sobrenatural que emanava do templo, ao ver 500 pessoas dispostas a arriscar tudo para defender uma menina órfã, ao sentir na própria pele a presença de algo que transcendia sua compreensão materialista do mundo, algo se quebrou no fundo de seu ser. O homem mais poderoso da região de São Pedro, nos arredores de Vitória, estava prestes a testemunhar o maior milagre de todos. Aquele homem que construíra seu império sobre as fundações da corrupção e do abuso, viu-se de repente frente a uma verdade que nenhum dinheiro, suborno ou intimidação poderia dobrar. Naquele confronto com o divino, Dom Miguel experimentou a conversão mais impactante que a comunidade de São Pedro já havia testemunhado. A transformação do seu maior perseguidor marcaria, de fato, o início do capítulo mais extraordinário na história de Luana e seu milagre. O que se desenrolou nos minutos seguintes ficaria gravado para sempre na memória coletiva da cidade, um testemunho poderoso da força transformadora da graça divina. Dom Miguel, o empresário que chegara disposto a varrer qualquer obstáculo de seu caminho, viu-se paralisado diante de uma força que seu dinheiro e seu poder simplesmente não podiam tocar. Enquanto a luz dourada continuava a emanar da paróquia de São José e a fragrância celestial envolvia toda a multidão, Dom Miguel sentiu algo que não experimentava há mais de 30 anos: o peso esmagador da sua própria consciência. Cada injustiça cometida, cada família deslocada por seus projetos imobiliários, cada suborno pago para silenciar a verdade, tudo se aglomerou em sua mente como uma avalanche de remorso. Suas pernas, que o haviam levado com arrogância até aquele lugar sagrado, começaram a tremer incontrolavelmente. O homem que inspirava terror em políticos e empresários, de repente, se viu tão vulnerável quanto uma criança diante da presença de algo infinitamente maior que ele. As lágrimas que brotavam de seus olhos não eram de raiva ou frustração, mas de um arrependimento tão profundo que parecia nascer do centro de sua alma. A multidão observava em silêncio absoluto enquanto Dom Miguel se dirigia lentamente para as portas da igreja. Dona Helena, que fora vítima de seus abusos econômicos por anos, afastou-se para deixá-lo passar. Não havia triunfo em seu gesto, mas uma compaixão cristã genuína por um homem que, claramente, vivia seu próprio encontro com o divino. Dom Miguel entrou na igreja e foi diretamente para onde Luana permanecia ajoelhada. A menina, sem se virar para olhá-lo, continuou orando com uma tranquilidade que contrastava dramaticamente com a agitação emocional do poderoso empresário. Quando finalmente ficaram frente a frente, Dom Miguel viu nos olhos daquela criança de 11 anos uma sabedoria e uma paz que ele não encontrara em décadas de busca incessante por poder e riqueza. Sem dizer uma palavra, Dom Miguel caiu de joelhos diante de Luana.
O gesto não era de submissão humana, mas de um reconhecimento profundo de uma verdade espiritual que o superava completamente. Naquele momento, o homem capaz de corromper juízes e comprar vontades viu-se implorando o perdão de uma menina órfã que não possuía nada além de uma estátua milagrosa. Luana, com a maturidade espiritual desenvolvida através de suas próprias provações, estendeu sua pequena mão e a pousou suavemente sobre a cabeça grisalha de Dom Miguel. Nesse gesto simples, mas profundamente significativo, 5 décadas de endurecimento do coração se desvaneceram como gelo sob o sol do meio-dia. O que aconteceu a seguir surpreendeu até os mais devotos presentes. A estátua da Virgem, nos braços de Luana, não só começou a brilhar mais intensamente, mas as lágrimas que rolavam por suas faces de porcelana se multiplicaram, como se a própria Mãe de Deus chorasse de alegria pela conversão do pecador mais empedernido. Dom Miguel se levantou transformado. O rosto que por décadas refletira dureza e cálculo, agora irradiava uma paz que todos puderam perceber. Com a voz embargada pela emoção, ele se dirigiu aos funcionários que vieram para levar Luana e ordenou que se retirassem imediatamente. Sua influência, agora a serviço do bem, conseguiu em segundos o que horas de protesto não haviam alcançado. Mas sua transformação não parou por aí. Dom Miguel, diante de toda a comunidade reunida, fez um juramento público que mudaria para sempre o destino, não só da região de São Pedro, mas de inúmeras vidas. Não era apenas por Luana. A declaração de Dom Miguel ecoou por toda a região de São Pedro, abraçando cada habitante vulnerável. Com uma convicção surpreendente, ele anunciou que dedicaria toda a sua fortuna e poder não só para construir um orfanato digno para as crianças desamparadas e um hospital gratuito para os mais pobres, mas também para reparar cada dano causado por décadas de pura cobiça. A conversão de Dom Miguel foi um terremoto, um efeito dominó que desmantelou a estrutura de poder local. Funcionários corruptos, antes intocáveis sob sua sombra, viram-se subitamente desprotegidos. Políticos que haviam negociado a própria alma por dinheiro agora encaravam seu antigo patrono transformado em seu mais implacável juiz. Dona Helena, testemunha privilegiada dessa metamorfose assombrosa, compreendeu. O milagre de Luana ia muito além de curas físicas ou fenômenos sobrenaturais. O milagre genuíno residia na sua capacidade de alcançar e remodelar corações humanos, por mais petrificados que estivessem por anos de pecado e egoísmo. Padre Manuel, com sua fé agora, uma chama vibrante e testemunha de conversões que superavam suas mais audaciosas expectativas pastorais, convocou uma cerimônia de ação de graças. Foi um momento de pura celebração. Toda a comunidade de São Pedro se uniu para celebrar não apenas a permanência de Luana, mas o alvorecer de uma nova era para a cidade. Luana, agora oficialmente filha de Dona Helena, com a papelada legalmente orquestrada pelo próprio Dom Miguel, completava sua jornada. De menina abandonada, ela se tornara a portadora de esperança para uma comunidade inteira. Seu amadurecimento pessoal atingira uma profundidade espiritual que a maioria dos adultos jamais alcança em uma vida inteira. Mas, para além das metamorfoses individuais, algo ainda mais grandioso emergia, uma comunidade que a fé havia forjado, o testemunho dos milagres fortalecido e um compromisso inabalável de cuidar de seus membros mais frágeis. A cidade, antes dilacerada pela corrupção e abuso, agora via em Luana e sua Virgem milagrosa o símbolo de uma renovação que transcendia o puramente religioso. Aquela história que nascera no antigo lixão de Vitória, com uma menina faminta em busca de alimento, transformou-se no mais potente testemunho. Não há coração tão endurecido que o amor divino não possa alcançar e transformar. E Luana, com sua estátua milagrosa e sua fé inabalável, ergueu-se como o farol de luz, guiando sua comunidade
rumo a um futuro de esperança e redenção.